bom? Vamos continuar então as nossas apresentações das diversas abordagens e hoje a gente vai falar basicamente da psicologia cognitiva. A psicologia cognitiva, na verdade, ela é um campo muito amplo de uma série de teorias, não só abordagens clínicas, mas também a gente vai ver abordagens que vão compreender o desenvolvimento das habilidades cognitivas da criança, da sua capacidade de entender o mundo e de desenvolver o seu raciocínio, a sua forma de compreender as coisas. A gente vê esse tipo de teoria em diversos autores, nos mais diversos campos. Vocês provavelmente vão ver em desenvolvimento, vão ver em clínica, vão ver em várias outras áreas. Só que nós vamos focar em alguns campos, nós vamos fazer uma apresentação geral de como se desenvolveu a psicologia clínica, a psicologia cognitiva e como que foi a sua abertura para o desenvolvimento de uma abordagem, inclusive terapêutica, tá? Nós vamos tomar mais ou menos esse foco, esse caminho para a gente poder desenvolver a teoria. Vamos comigo então? Num primeiro momento, a gente vai ver primeiro as origens da psicologia cognitiva, então como que historicamente a sua principal compreensão de homem, né, e de mente se desenvolveu, para depois a gente entender a psicologia cognitiva propriamente dita e como que ela se desenvolve enquanto campo teórico. Me acompanha aqui então. A psicologia cognitiva, ela vai justamente introduzir uma nova forma de compreensão da mente humana, tá? Nós vamos falar basicamente sobre esse conceito, o conceito de mente. Só que o começo da psicologia cognitiva vai estar articulado com um outro campo um pouco maior, um outro campo um pouco mais amplo, que é o campo da ciência cognitiva em geral. Ciência cognitiva ela é justamente um campo da ciência transdisciplinar. Por que transdisciplinar? Ela não só integra múltiplas disciplinas, mas como ela atravessa essas diversas disciplinas em uma compreensão mais, digamos assim, mais complexa do todo da estrutura da mente. A ciência cognitiva, então, em si, ela vai integrar não só a psicologia, mas também a antropologia, a lógica, campos da medicina como as neurociências, a inteligência artificial, que é um campo da ciência computacional, campos da linguística, né, das ciências da linguagem e principalmente também da filosofia. A gente vai então entender que esse conjunto de campos de conhecimento vão se integrar em torno de alguns conceitos básicos, na tentativa de compreender o que seria isso que a gente chama de mente. Bom, quem vai sistematizar isso que a gente chama de ciência cognitiva de forma mais clara é o Gardner, através do seu livro A Nova Ciência da Mente. Essa primeira obra, ela sistematiza as ciências cognitivas. Ela é uma obra que está dentro da psicologia também, principalmente dentro da psicologia, mas ela vai estar justamente nesse diálogo transdisciplinar. O movimento da psicologia cognitiva surge basicamente como uma crítica ao behaviorismo radical. Por quê? Lembra que a gente disse que o behaviorismo radical ele é uma ciência não mentalista? O que eu estou chamando de não mentalista? O behaviorismo não usa linguagens relacionadas a processos mentais. Então, o behaviorismo não fala de mente, o behaviorismo não fala de representações mentais, o behaviorismo não fala de processos psicológicos, o behaviorismo não fala disso. O behaviorismo fala de comportamento, ambiente, comportamento e consequência. A relação entre esses três elementos permite eu compreender o comportamento humano. Então, quando eu falo assim, por que fulano de tal tem sempre a mania de brigar com o vizinho? Pronto. Por que o fulano de tal briga com o vizinho sempre? O behaviorismo vai falar, não, ou ele briga porque ele, dentro da mente dele, ele tem uma imagem desse vizinho que é muito negativa. Não, o behaviorismo não vai falar isso.
Behaviorismo vai falar, quando ele briga com o vizinho, quais são as consequências? O vizinho se submete, faz aquilo que ele quer? Se o vizinho faz isso aumenta a frequência do comportamento de brigar dessa pessoa. E aí ele começa a brigar muito mais. Percebe, então? Eu não olho para dentro da mente da pessoa, eu olho para o comportamento e seus efeitos no ambiente. Isso é o behaviorismo. Começa na primeira onda do behaviorismo, né? Principalmente através da voz do Skinner, que a gente viu na semana passada. Qual que é a crítica da psicologia cognitiva ao behaviorismo? Lembrando que o que a gente viu na semana passada é que a psicologia cognitiva surge como uma segunda onda, né, das correntes psicológicas norte-americanas, inclusive em resposta ao behaviorismo. O que o Gardner fala? Justamente que o behaviorismo ele elimina o mentalismo, ele elimina uma série de processos psíquicos, então ele cria uma teoria muito reducionista. Tem uma ideia que eu não falei sobre o behaviorismo, que é a ideia da caixa preta da mente, tá? O que é essa ideia? Vamos pensar o seguinte. Isso daqui, ó, esse quadrado aqui, ele é a sua mente, tá? É a mente. A mente recebe informações. Essas informações vêm do ambiente. Coisas que você vê, coisas que você ouve, coisas que você toca, várias formas de informação. Essa informação sai e também depois você emite comportamentos, né? Comportamento de falar, comportamento de fazer algum ato, algum gesto, tomar alguma atitude, tá? O que o behaviorismo fala? O que é que a gente tem acesso empírico claro? A. O que acontece aqui, né? O estímulo, o que vem do ambiente, e A. O comportamento do indivíduo, que é o que ele faz, que vai gerar uma consequência no ambiente. Eu consigo lidar com isso aqui, eu consigo ver, eu consigo controlar isso aqui. Eu consigo perceber as respostas. Eu consigo aqui perceber as consequências. E aqui dentro? O que acontece aqui dentro? Por exemplo, eu pergunto para o indivíduo assim: quando o seu vizinho colocou o lixo lá fora, você brigou com ele e aí ele recolheu o lixo. Mas o que você estava pensando nessa hora? Aí a pessoa fala assim para você: eu estava pensando que o meu vizinho colocou o lixo fora do dia. Pronto, ele pensou isso. Isso é o que estava dentro da cabeça dele? Para a linguagem comum, a gente diz sim, esse era o pensamento dele. Só que a gente não sabe disso. Por quê? Porque, vamos dizer o seguinte, quando você pergunta para o seu vizinho o que você está pensando, o que ele fez? Ele se comportou, ele falou sobre o seu pensamento. Então, o pensamento do vizinho, ele é um comportamento. Ele é um ato que eu tomo, é um ato de fala. Tudo aquilo que eu penso só pode ser comunicado a partir do momento em que eu falo, em que eu coloco para fora. Os processos mentais lá do pensamento, as ideias circulando na mente, eu não tenho acesso. Então, enquanto psicólogo, eu não tenho como saber o que aconteceu aqui. Eu não vejo isso. Eu vejo isso, eu vejo isso e vejo isso. Mas não vejo o que está aqui. Então, o que o behaviorismo fala? A nossa mente é uma caixa preta, que nem a caixa preta do avião. O que é uma caixa preta? É algo que você não sabe o que acontece aqui dentro. Você só sabe quais são os resultados disso aqui. Quando eu torno a mente uma caixa preta, eu elimino todas as explicações mentalistas, né? Eu não preciso, para o behaviorismo, da mente para explicar o comportamento. Eu posso explicar o comportamento em termos de estímulos, respostas do organismo e consequências do ambiente. Só. Se eu tenho isso, eu explico comportamento e todos os comportamentos podem ser explicados por mesmos conceitos.
É justamente isso que a psicologia cognitiva critica. A psicologia cognitiva vai falar assim, puta que pariu, ou seja, você eliminou tudo isso daqui. A ideia de mente como um todo, você eliminou, você traduziu o indivíduo a vamos dizer assim, né, de uma forma mais grosseira, a um mero mecanismo de respostas e consequências, né? Cadê os processos psíquicos? Porque o que a psicologia cognitiva vai dizer? Nem sempre os estímulos são percebidos da mesma maneira por qualquer um. Existe um processamento desses estímulos. A nossa memória, a nossa mente processa esses estímulos. Vamos pensar o seguinte: um vizinho, né, olhou o outro colocar o lixo lá fora e pensou: ah, o vizinho já deve estar colocando o lixo lá fora, legal, né? Ele já está arrumando a casa dele, talvez eu precise arrumar a minha. E outro vizinho olha e fala: puta que pariu, ele está colocando o lixo fora da hora, ele não devia fazer isso. Por que esses dois vizinhos pensam de maneira diferente? Para o behaviorismo, é porque houve uma história de relação entre os estímulos, as respostas e as consequências diferentes de cada um. Mas para a psicologia cognitiva, eles falam: não, cada um interpretou o estímulo de uma maneira diferente. Então eles vão dizer que a mente é como se fosse, vamos dizer assim, um computador mesmo, em que entra um estímulo, né? Entra o que você percebe, o que você ouve, o que você vê. Esse estímulo vai ser processado aqui na mente, vai ter um processamento desse estímulo. O nosso cérebro vai conectar esse estímulo com outros pensamentos, com outras memórias e tudo mais. E depois disso, a gente vai emitir um comportamento que vai então causar consequências no ambiente. Então tem um elemento que não estava sendo levado em consideração pelo behaviorismo radical, que é o processamento psíquico, né? Processamento mental. Essa ideia de que existe um processamento mental foi construída pela psicologia cognitiva e pelo Gardner, tendo como base esse conceito aqui, ó, o conceito de sistema equivalente. O que é o sistema equivalente? É a ideia de que o cérebro humano é equivalente e o computador são equivalentes. Cérebro e computador são equivalentes. O que eles estão querendo dizer? Que o cérebro ele é um computador mais complexo, obviamente, muito mais complexo, mas que ele processa informações. Pensa só, eu não posso escrever palavras no tradutor do Google e aí aparece a voz de uma mulher falando todas essas palavras que eu escrevi? Ela fala de um jeito meio robótico, meio esquisito, né? Mas ela já fala bem. Vai chegar uma época em que eles vão criar um programa que vai falar de um jeito tão perfeito que eu não vou nem saber que é humano. Esse é o que a gente chama de teste de Turing para avaliar a inteligência artificial. Como que funciona o teste de Turing? Eles acreditam que se você colocar um ser humano para conversar com uma máquina, ele pode ser capaz de identificar se é uma máquina ou não. A gente consegue fazer isso simplesmente. Por exemplo, você vai no seu celular, você aciona o assistente, né? Se for o iPhone, você fala com a Siri. Se for o Google, é o Google Assistente. Se for da Amazon, você pode usar a Alexa, que são inteligências artificiais que conversam com você. Você pode bater papo com elas. Você pode conversar com elas. Você vai conversando com essas inteligências artificiais e aí tem uma hora que você percebe, nossa, mas que resposta nada a ver, né? Uma pessoa não responderia isso. Quando você faz isso, você está reprovando essas inteligências no teste de Turing. Você está mostrando que existe uma diferença muito grande entre o que o humano responderia, né, e o que uma máquina responderia. Tem uma diferença muito grande. Só que vai chegar uma hora em que nós vamos ter máquinas que vão ter uma capacidade de resposta tão próxima do humano que a gente vai confundi-las com humanos. Por exemplo, naquele filme Her, né, ou Ela, que é um filme muito interessante que mostra justamente uma relação de amor entre um humano e um sistema operacional. Sistemas operacionais da época ficaram tão avançados, inclusive afetivamente avançados, né? Não só pensam como humanos, mas também sentem como humanos, que pôde haver o desenvolvimento de uma relação de amor, né?
Então a gente começa a perceber que toda essa ideia de inteligência artificial levanta na nossa sociedade a ideia de que o homem e o computador têm uma forma de funcionamento muito semelhante. E isso vai ter base em algumas correntes filosóficas que levaram a esse tipo de pensamento, como o pensamento do Hobbes, e ainda as bases epistemológicas do Popper e do Kuhn. A gente não vai entrar basicamente neles, não, porque aí eu acho que é mais específico. Eu só quero colocar isso daqui para a gente poder ter alguns pontos importantes. Para vocês guardarem, inclusive se quiserem se aprofundar nesses autores, é bem interessante. O que o movimento cibernético traz é uma nova epistemologia, né? Vai estar vinculado a uma nova epistemologia que começa a se desenvolver no século XX e é principalmente encabeçada por autores como Edgar Morin, que é um filósofo que justamente traduz a importância da ideia de complexidade. A questão é o seguinte: durante toda a modernidade, a gente tem um grupo de autores que visam transpor todos os conceitos para um modelo mais simples, né? Vamos pensar no modelo do behaviorismo, que é um modelo muito próximo desse modelo de pensamento da modernidade. Todo comportamento humano é compreendido como a relação entre três elementos. É um modelo simples. Se você vai perceber aí, toda a história da nossa ciência é a busca de fórmulas simples. Então imagina, por exemplo, a fórmula do Einstein, né? E é igual a mc ao quadrado. Energia é igual massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. É uma coisa muito simples, é uma coisa muito direta. E que, na verdade, tem uma implicação muito grande na forma como a gente compreende o mundo. Só que tem coisas, como por exemplo a biologia, o comportamento humano, a sociedade, que não conseguem ser reduzidos a um modelo tão simples. Então, essa nova epistemologia, essa nova forma de pensar o mundo, né? Lembra que a gente fala que a epistemologia está vinculado basicamente a como a gente vê o mundo, como a gente vê o homem e como a gente vê o conhecimento? Essas três coisas, o mundo, o homem e o conhecimento, não podem ser simplificadas. Elas têm que ser vistas sob o paradigma da complexidade. O que é complexidade? Significa que as relações, as interações entre os elementos que vão compor esses fenômenos é uma relação muito complexa. Então a gente não pode reduzir essa complexidade, a gente tem que respeitar essa complexidade. No século XX, esse tipo de teoria ajudou muito a compreender os processos informacionais. Então a gente tem um conjunto de ciências da informação, ciências que começam a discutir como que as informações fluem dentro de um sistema. O que é uma informação? É qualquer dado, né? Dado que permite uma certa comunicação de um determinado estado de coisas. Por exemplo, quando eu digo para você, está chovendo. As minhas palavras são uma informação que comunica um estado de coisas, né? O tempo, no caso. A gente vai ter isso em diversos sistemas. O nosso corpo tem um complexo sistema de informação. A nossa sociedade ela tem um complexo de sistemas de informação. E assim, existem vários e várias formas de compreender sistemas. Então, eu posso entender o sistema de informação em si, como que as informações fluem, como que elas atravessam, como que uma informação influencia a outra. Tudo isso vai ter bastante desenvolvimento dentro das ciências computacionais, que são as ciências mais plenamente marcadas pela questão da informação. E aí a cibernética surge como campo principal, que ajuda a compreender todos os sistemas complexos. Para a gente entender o sistema complexo, a gente tem que entender três conceitos: auto-organização, autopoiese e feedback. O que é auto-organização? É a ideia de que os sistemas complexos eles têm a capacidade de se reorganizarem. Vamos pensar no nosso corpo. Né? O nosso corpo ele é um sistema complexo. Ele não se organiza, ele não regula a temperatura, ele não regula o nível de sal no organismo. Ah, tem muito sal no organismo, aí o rim vai lá e filtra, né? Não há uma regulação
de todas as substâncias que percorrem o nosso corpo? Isso é auto-organização, é a capacidade de um sistema se organizar. A gente tem auto-organização natural, como os sistemas biológicos, mas também artificial. Alguns sistemas eles se autorregulam. Inclusive eles aprendem. Como a gente tem uma nova forma de programação que são chamadas as Learn Machines. São as máquinas que aprendem. Elas não seguem programas restritos, elas se modificam conforme o programa. Um outro conceito importante é o conceito de autopoiese. Poiese vem do grego poiesis, criação. Autocriação significa que são sistemas que se criam, se recriam, ela constroem coisas. Nosso corpo, por exemplo, ele é um sistema autopoético. Ele cria novas substâncias, ele cria novas formas, né? Por exemplo, 30 dias de quarentena, olha só a forma horrenda de cabelo que o crescimento biológico criou. Isso é uma autopoiese, é um processo de criação. A mente humana é um sistema autopoético. Quantas obras de arte que a gente já criou? Quantas ideias que nós podemos desenvolver? E um outro conceito é o sistema de feedback, que esse é o que a gente mais conhece. Feedback é quando existe um retorno da informação e que modifica as condições iniciais. Lembra que a gente falava assim de causa que gera um efeito, né? Do mesmo jeito que a gente pode falar que uma determinada resposta lá no behaviorismo gera uma determinada consequência. O feedback é quando esse efeito, essa consequência, retroage nas suas condições iniciais e mudam as suas condições iniciais. Isso acontece no corpo, por exemplo. Imagina que o corpo está precisando de açúcar. Então tem açúcar, 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 açúcar. Chega uma hora que o açúcar chega no limite e aí essa alta do açúcar vai mandar uma informação para o corpo, fala assim, para de querer consumir açúcar, para de liberar glicose. Então você começa a perceber que o próprio corpo se regula. Nós, enquanto sistemas, também temos essa capacidade de autorregulação. Bom, esses três conceitos são conceitos da ciência cibernética como um todo, e é uma forma de pensamento que vai influenciar a psicologia cognitiva, tá? Nós não estamos ainda falando da ciência da psicologia cognitiva. Nós estamos na história que levou ao seu desenvolvimento. Essa história vai estar relacionada com o desenvolvimento das correntes cibernéticas. Nós não vamos falar disso, mas a própria teoria cibernética ela foi mudando conforme o tempo. E aqui tem alguns elementos que eu acho que é ainda importante, né? Para a gente conceber que no começo da cibernética, ela era ainda muito próxima da teoria behaviorista, ela era um pensamento ainda muito cartesiano, lembra do Descartes? Depois disso, ela vai começar a pensar em termos de complexidade, vai começar a falar de inteligência artificial, vai começar a falar em pensamento em forma de rede, em estruturas mais complexas, tá? Mas nós não vamos focar em decorar cada um desses elementos, que isso é da história da cibernética, não é para agora. Um outro ponto, então, importante quando a gente vai pensar em história da psicologia cognitiva é como que o cognitivismo se desenvolve na relação com o desenvolvimento dos computadores, né? Esse cognitivismo computacional é um campo de pensamento que vai estar interligado com as ciências da cognição, enquanto as ciências em geral, né? Aquele campo todo articulado que eu mostrei para vocês. Deixa eu voltar lá. Esse aqui, né? Ciências cognitivas, que tem todas essas ciências aqui. E o cognitivismo enquanto teoria, principalmente psicológica, né? O cognitivismo computacional vai desenvolver nessa interface. O cognitivismo computacional vai se desenvolver basicamente quando dois campos se reúnem. Os estudos da inteligência artificial e a filosofia da mente.
justamente os estudos filosóficos que traduzem a mente em um conjunto de ideias. Eu não vou entrar diretamente nisso, mas eu acho que isso aqui é importante levar em consideração uma coisa. A filosofia da mente retoma um campo da psicologia que foi estudado pelo Brentano. Quem que é o Brentano? O Brentano é um cara que ninguém fala dele, mas todo mundo devia falar dele. Por quê? Porque esse cara, ele vai justamente dar a base para a formação de autores como o Husserl, que vai ser a base filosófica da psicologia fenomenológica existencial, e do próprio Freud, que vai ser a base da psicanálise. O Brentano ele tem uma ideia que é a ideia de intencionalidade. Essa ideia é muito importante e vai ser o conceito principal da fenomenologia. O que significa intencionalidade? Significa que o homem, né, todas as ações humanas são dotadas de intenção, são dotadas de busca de dar sentido a determinadas coisas. E isso vai desenvolver, então, uma ideia de conhecimento que é nova. A ideia de que... Nova não, verdade não, né? Mas ela retoma uma ideia antiga e dá uma nova cara para essa ideia. A ideia de conhecimento é representar, é dar uma representação. Então, conhecer é quando eu consigo ver o que acontece no mundo e representar isso mentalmente. Então, é uma forma de reinterpretação. Então, por exemplo, quando eu começo a entender algumas coisas, quando eu começo a entender a lógica do mundo, como eu começo a entender a forma de interação entre as pessoas, quando a criança começa a entender como que ela tem que se comportar com outras criancinhas, com a família e tudo mais, o que vai acontecer? Ela vai estar justamente traduzindo tudo isso que ela percebe no mundo em representações internas, em um processo psíquico. Então vai ter como se fosse uma programação interna. A gente se programa, vamos dizer assim, a gente vai representando todos os processos, todas as informações externas no nosso mundo interno. Representar é isso, é você criar um representante interno do que a gente viveu. É, de alguma maneira, criar um mundo interno que represente o mundo externo. Essa é uma representação simbólica, então vai ter como se fosse um código psicológico que representa, em termos de processo, tudo aquilo que a gente vive ou viveu e continua vivendo. Esse código é imutável? Não. Ele vai se construindo conforme a gente vai experimentando coisas novas. Esses modelos, né? Esse é o primeiro modelo de psicologia cognitiva que vai se desenvolver, essa ideia de que conhecer é representar. Esse modelo vai se desenvolver a partir dos estudos do conexionismo. Esses estudos vão começar a traduzir a ideia de que a mente ela é uma emergência. O que é uma emergência? A ideia é o seguinte. Vamos pensar no computador de novo. Eu só consigo usar o computador nessa hora. O computador tem lá uma série de códigos, né, no HD dele. Então tem o HD do computador, que é o disco rígido, que tem lá os programas que estão guardados lá. Inclusive esse PowerPoint é um programa do computador. Esse programa do computador, quando ele está sendo lido, ele vai gerar uma imagem. Né? No caso aqui o meu slide. Vai gerar o meu slide, vai colocar a minha imagenzinha aqui, vai colocar as informaçõezinhas aqui. Tá. Esse slide, ele tá copiado idêntico aqui no HD? Não. Aqui nós temos um código que é traduzido em outro código. A gente pode pensar que a mente ela funciona da mesma maneira. A mente seria um fenômeno emergencial. Ela emerge, ela não está presa no cérebro físico, mas ela se desenvolve como uma outra, vamos dizer assim, para além do cérebro físico. É uma ideia muito difícil, né? Onde eu enfiei vocês agora? Como é que eu vou dizer isso? É como se fosse o seguinte: a mente não se reduz ao cérebro.
Isso que vocês têm que guardar. A mente não se reduz ao cérebro. A mente está baseada no cérebro. Inclusive, se eu dou um tiro na cabeça, acabou. A mente também acabou. Só que não quer dizer que a mente é o cérebro. A mente ela surge a partir do cérebro, mas como uma outra dimensão, como uma outra coisa, um fenômeno diferente. É como se fosse um fenômeno emergente, quer dizer que ele nasce como se fosse um nível acima, assim. Pluf. Então aqui é o nível dos neurônios, né? Nesse nível dos neurônios surge um outro nível, o nível do mental. O nível do mental e do neurônio são conectados, mas esse tem as suas leis e esse tem as suas leis. Acho que deve ter ficado mais claro. Essa corrente, ela vai se desenvolver e depois a gente tem uma terceira corrente, que é uma muito mais contemporânea, que são as pós-racionalistas. A gente não vai falar disso, mas eu coloquei aqui porque eu acho interessante enquanto campo da psicologia. Nós temos alguns autores, como Guidano, que vão fornecer a base de algumas escolas de pensamento psicológico que dizem que, na verdade, a nossa estrutura da experiência, aquilo que a gente vive, aquilo que a gente experiencia, ela depende da forma como a gente narra o mundo, como a gente dá sentido ao mundo. Então a ideia é o seguinte: a nossa mente constrói uma ideia de como o mundo é. E a partir dessa ideia de como o mundo é, como se fosse uma história, a história que a gente dá, os sentidos que a gente dá para nossa vida, para as nossas relações e tudo mais. Esses sentidos, eles que vão, de alguma maneira, abrir espaço para a forma como a gente interpreta o mundo. E aí a gente vai poder entender melhor o indivíduo, entendendo melhor as narrações, as narrativas, os sentidos que ele atribui para o próprio mundo. Bom, a gente já conseguiu ver o básico de qual foi os antecedentes históricos da psicologia cognitiva. A partir daí a gente vai conseguir delinear então um pouco mais como que a psicologia cognitiva vai se desenvolver em termos, né, de teorias psicológicas em si. Nós vamos falar dos nossos autores, do nosso campo agora, nessa próxima aula, tá bom? Até mais para vocês, então até a próxima. Tchau, tchau.